Meu irmão, minha irmã, que hoje nós estamos juntos, reunidos ainda aqui online, para estudarmos a palavra do Senhor, para estudarmos a Bíblia, para estudarmos a primeira epístola de João. Como sempre fazemos, nós recebemos você com muito carinho, com muito amor, com muita saudade, e também temos esse momento devocional antes do nosso estudo propriamente dito. Quero convidar você, meu querido, que está aqui junto conosco nessa noite, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, não na Epístola. A Epístola nós vamos estudar daqui a pouco. Nós vamos abrir no Evangelho, Evangelho conforme nos narra o mesmo apóstolo que escreveu a Epístola, Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 31 até o versículo 35. Esse texto aí vai nos conduzir nesse momento devocional de adoração e louvor ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 13, verso 31 ao verso 35. Quando ele saiu, quando Judas, deixou ali aquele momento da última ceia, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis
uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra de Jesus ao nosso coração. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Em resposta à palavra de Deus, eu te convido agora a cantar junto comigo perdão. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Amemos, queridos, uns aos outros. Louvemos ao Senhor. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Qual o adorno dessa vida? O adorno dessa vida é o amor. É uma vida em amor. E nós podemos amar, porque Jesus nos amou primeiro. E assim nós amamos a Deus e também amamos ao próximo como a nós mesmos. Assim eu quero te convidar a cantar junto comigo o hino 178 do nosso Inário Novo Cântico, inário usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, hino de número 178. Qual o adorno desta vida? É o amor. Qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno,
Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Que nós tenhamos um abençoado estudo nessa noite. Boa tarde, irmãos. Boa noite, na verdade. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica. Vamos dar continuidade ao assunto que o reverendo Sérgio falou. Hoje nós vamos falar na primeira epístola de João, no capítulo 3, dos versos 11 ao verso 24. Primeiramente, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que Ele nos esclareça a sua palavra, o seu ensino, a sua doutrina por meio da sua palavra. Bondoso Deus, soberano Pai, nós mais uma vez, nós clamamos a Ti, pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção, ó Deus, o Teu perdão dos nossos pecados. Senhor Deus, pedimos para que o Senhor possa nos falar, Senhor Deus, aos nossos corações, aquecendo os nossos corações, ó Deus, e iluminando as nossas mentes. Ó Deus, estenda, Senhor Deus, as Tuas mãos. Fala, Senhor Deus, conosco, no nome santo e soberano do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, vamos ler a nossa Bíblia. Mais uma vez, é a primeira epístola do apóstolo João. No capítulo 3, nós vamos ler do verso 10 ao verso 24. Diz o seguinte: no verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e ver a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos e dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém, queridos? Tá bem. Para preparar para a nossa aula aqui, eu usei as seguintes referências bibliográficas. Se os irmãos quiserem pesquisar depois, fiquem à vontade. Bíblia de Estudo de Genebra, que eu sempre uso. Tá? Bíblia de Estudo Pentecostal, também é uma outra referência. A Bíblia Inário Novo Cântico, que é essa aqui que eu acabei de ler agora. Comentários expositivos de 1º, 2º e 3º João, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Comentário bíblico Moody, fornecido pelo reverendo Sérgio. E a apostila da primeira epístola de João, do pastor Sérgio Kitagawa. E fiz uma referência também à Instituto da Religião Cristã, de João Calvino. Amém? Então, dadas as referências,
Vamos agora para o primeiro verso que nós lemos. Vamos estudar essa temática. Vou ler novamente com os irmãos. Caiu aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Bem, o que caracteriza o Filho de Deus, como o verso que nós lemos aqui, bem acabamos de ler e está bem claro, o que caracteriza o Filho de Deus é o amor manifesto nos mandamentos. Vamos observar aqui agora o versículo ainda do mesmo capítulo, no capítulo 5 dessa mesma epístola, diz o seguinte, verso 2, capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então nós somos filhos de Deus, a referência aqui do apóstolo João, né? Porque quando guardamos os seus mandamentos. Agora eu vou deixar para os irmãos a seguinte questão. Quando amamos e guardamos os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? Lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o pensamento. O Senhor Jesus, ele compila os 10 mandamentos, ele vai resumir praticamente em 2. E ainda no mesmo capítulo de Mateus, só que agora no verso 39, diz: e segundo, semelhante a este, amarás o teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós somos filhos de Deus, quando o entendimento aqui da palavra, quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Tá? Guardando os mandamentos de Deus. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Referência do próprio Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 22, no verso 37 ao verso 39. E ainda em Romanos, no capítulo 13, no verso 10, diz o seguinte: o amor, e como é que é o amor? Qual é a evidência do amor? Como é esse amor? O amor é o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós cumprimos a lei, guardamos os mandamentos de Deus, cumprindo a lei por prática do amor. E quem não ama seu irmão não é de Deus, né? Então nós não vamos entrar nem essa parte, não é seu irmão, mas nós vamos ficar aqui com aquilo que é de Deus, né? A nossa referência, vamos basear basicamente por ele. E lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, ele vai descrever a evidência desse amor que ele está falando aqui. 1 Coríntios, capítulo 13. Aquele famoso verso, aquele famoso capítulo, na verdade, que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que se retine. Todo o capítulo 13 aqui de 1 Coríntios faz uma grande referência de como deve ser esse amor, como esse amor deve ser manifestado, como nós devemos amar. É um grande ensinamento do Senhor aqui. E para concluir aqui, o verso 10 também, cabe dizer que os filhos de Deus manifestam a justiça e o amor. Justiça, seguindo mais uma vez aqui os mandamentos de Deus, a lei, por meio aqui praticamente dos dois mandamentos que Jesus compilou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, e o amor. Agora, se nós não amamos, nós devemos pedir a Deus para que nos ensine a amar, para que nos capacite a amar, para que Ele tire todos os empecilhos das nossas vidas, de nós mesmos, de não amar. O que me faz não amar? Então, somente Deus pode nos ajudar a isso. Amém? Vamos ainda agora partir para o verso 11 dessa mesma epístola, esse mesmo capítulo, né? E no verso 11 diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros.
Vamos ver aqui vamos ver também o verso 12. E nos amemos aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. A história do mundo é a história do ódio. A gente vai ver outras referências, até mesmo filosóficas, a respeito da história da humanidade, né? Não cabe aqui mencioná-las na nossa EBD, na nossa escola bíblica. Mas a história do mundo, na verdade, é uma história de ódio. A gente vai ver, e vai começar aqui, ele vai fazer uma referência mais antiga bíblica possível, né? Que ele está usando aqui, está usando a referência humana aqui como Caim. Caim, o seu ódio que Caim nutria por Abel. O amor fraternal, que ele vai falar na compilação desses 2 versículos aqui que nós lemos, que o amor fraternal é uma mensagem muito antiga e não era uma novidade, que os falsos mestres, nos dias do apóstolo João, certamente já foi falado, os irmãos certamente também já sabem, provavelmente o apóstolo João aqui estava residindo, já estava um homem já bem, com uma idade muito avançada, e residia na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, né? Depois nós vamos ver mais adiante, passando já pela carta de Éfeso, mais adiante nós vamos ver essa na carta do Apocalipse, tá? Mas os falsos mestres gnósticos, naquele dia, se consideravam um ensinamento superior, algo novo. Os mestres gnósticos tentavam trazer algo novo. E o apóstolo João aqui está falando que a mensagem que eu vi desde o princípio, está falando, ele vai colocar lá nos dias de Caim e Abel, essa referência, que não era uma novidade. Enquanto os falsos mestres estão vindo com essa novidade agora, a palavra, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, o ensinamento apostólico, tem uma origem muito antiga, não é nada novo. Não é nada para que os crentes daqueles dias da cidade de Éfeso, certamente, para se surpreenderem com aquilo. Tá? Não era uma novidade que os falsos mestres estavam ensinando. Então, já falando assim, ele já se contrapõe, ele refuta a tese dos mestres gnósticos daqueles dias. E Caim assassina seu irmão porque as suas obras eram más. Ele já deixa isso aqui bem evidente, né? E as obras de seus irmãos e as de seus irmãos Abel eram justas. Ora, Caim não se tornou do maligno por assassinar Abel. Isso nós vamos entender. Por quê? Porque Caim já era do maligno e as suas ações eram malignas quando ele matou Abel. Os fariseus, vamos lembrar também que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34, nós vamos ver a seguinte passagem, que os fariseus fizeram a mesma coisa com Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 10. É praticamente quase o último capítulo, né, do livro de Marcos. Então, já faz a mesma referência. E Jesus chama os fariseus, agora o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 34, já chama os fariseus de filhos do diabo. Por quê? Porque eles vão nutrir vão nutrir o ódio. A morte, o assassinato, nós vamos entender que nessa passagem toda que nós lemos aqui, que estamos estudando, que o assassinato ele não vai começar na conclusão do ato de matar o meu próximo, mas vai começar no coração, vai começar com o ódio. E nós vamos ver também isso mais adiante. E no verso 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O que ele está querendo dizer aqui no verso 13? Assim como Caim odiou Abel e o matou por seu ódio, o mundo odeia a igreja. Olha bem, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Tá? Não porque a igreja esteja em trevas, mas porque a igreja está na luz. A referência do apóstolo João faz referência aqui ao mundo, o mundo que odeia, né? Que o mundo é uma posteridade de Caim. O mundo é uma continuidade daquilo que Caim fez, matar o seu irmão Abel. A semelhança que ele usa aqui, que o apóstolo usa, né? O mundo odeia a igreja. Por que o mundo odeia a igreja? Porque Cristo está na igreja. Quando o mundo persegue a igreja, o mundo não está perseguindo a igreja, mas o mundo persegue ao próprio Cristo. Agora nós vamos ver uma referência muito interessante a isso, lá no livro de Atos, no capítulo 9, verso 4.
diz o seguinte: leiamos comigo, hein? Atos capítulo 9, verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é uma referência muito interessante, né? Saulo aqui ainda não havia recebido o Espírito Santo, não conhecia o Jesus maravilhoso que nós conhecemos e que nós servimos e que nós cultuamos a cada dia. Ele tinha permissão, ele tinha uma carta do Sinédrio para perseguir os cristãos. E ele vai rumo a Damasco. Ora, observe bem, ele estava em perseguir os cristãos, aos seguidores, em que inclusive ele chamava de o caminho, seguidores do caminho. Mas no seu caminho ele vai ter aquela experiência maravilhosa com Jesus. E Jesus vai dizer a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, de maneira também que nós entendemos para nós e para os nossos dias, uma explicação bem prática, que quando a igreja é perseguida, não é a igreja que está sendo perseguida simplesmente, é o Cristo que está na igreja. Então, muitas vezes, se sofreremos, e se já sofremos no passado perseguições, foi porque Cristo estava em nós. E também nós temos que nos maravilhar nisso, porque Cristo está dentro de nós. Ele habita por meio do seu Espírito Santo em nós. E nós nos maravilhamos, nos regozijamos, muitas vezes mesmo tristes, certo. Mas nós damos glórias a Deus porque se somos perseguidos por amor a Cristo. Glórias a Deus. Tá? Vamos dar continuidade agora ao verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. O que o apóstolo está querendo dizer aqui no verso 14? Ele está querendo dizer o seguinte: neste verso, o apóstolo quer dizer que o amor é a evidência o amor não traz a salvação, não é isso? Mas o amor é uma evidência da salvação, o amor ao próximo. Vamos lembrar agora dos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o amor é uma evidência da salvação. Mesmo que o mundo nos odeie, nós não odiamos o mundo, de forma alguma. Nós o amamos, nós os amamos. Os amamos porque aqueles que nos perseguem, aqueles que se contrapõem à palavra do Evangelho, que nós nutrimos por eles o quê? Amor. E nós temos que pedir a Deus que nos ensine esse amor a cada dia. Tá? E o fato de amarmos o próximo dá-nos certeza da vida eterna. O amor não é a causa da salvação. Como eu disse antes, não é a causa da salvação. E nessa carta, o apóstolo João trabalha 3 provas que distinguem o verdadeiro cristão do falso cristão. A primeira prova que o apóstolo João vai nos evidenciar aqui, vai nos distinguir do verdadeiro e do falso cristão, primeiro, a prova doutrinária, a prova social e a prova moral. Vamos observar que o amor é o maior mandamento deles. Esse aí foi então o verso 14 que nós acabamos, né? Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Coisa séria, hein, amados? Já o ódio está no assassino. Odeia seu irmão, assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Muito sério isso que o apóstolo está tratando aqui conosco, né? Por meio da palavra. Se o amor é a prova da vida eterna, vamos explicar isso aqui com mais detalhes. Se o amor é a prova da vida eterna, o ódio é uma evidência da morte espiritual. Tá? Quem odeia já é um assassino. É um assassino em potencial, na verdade. O ódio é o campo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que o ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. A origem do assassinato é o ódio. É muito interessante isso, né? A gente observar. O assassino ele vai
vai matar, já mata alguém já antecipadamente, né? Quando começa a odiar, quando começa na mente, na verdade, né? A mente é a sede das nossas emoções. Então nós já denegrimos a imagem do próximo, já fazemos mal ao próximo, já somos assassinos até, sem chegar às vias de fato, fisicamente, só pelo ódio. Mas não é isso que o Senhor quer nos ensinar. Não é isso que Deus nos ensina. João Calvino, ele afirma que qualquer tipo de violência e injúria que lese o seu próximo já é um tipo de assassinato. Tá? E ele ainda afirma que a alma infectada pelo ódio executa o homicídio. Interessante, né? Até a própria abordagem reformada, a abordagem de Calvino quanto a isso. Então, eles mesmo vão repetir o que o apóstolo está dizendo aqui, traduzido em outras palavras. Que vai começar tudo dentro de você mesmo. E não as vias de fato. As vias de fato só foi a conclusão. A maldade começa dentro de nós, antes de ser executada. E só Deus mesmo para nos guardar disso, nos ensinar a cada dia, nos perdoar, nos moldar à forma como Ele deseja de nós. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É uma coisa agora que esse verso ficou bem intrigante, né? Verso bem interessante. Se o ódio é negativo e procura o mal do próximo, o mal do meu semelhante, o mal do meu irmão, o amor ele é positivo e dá a vida pelo próximo. Mas vamos entender o que o apóstolo está querendo dizer aqui. O amor é conhecido pelo que dá e não pelo que toma. O amor ele dá, o amor ele... Depois, mais uma vez, aquela evidência da salvação, lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Vai dar ali como o amor se evidencia e como o amor deve ser praticado mesmo, né? Tá? E, obviamente, que não dá, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte também, que não é dar a nossa vida como Cristo deu, vicariamente. Ele dá a minha vida pelos meus irmãos, da minha vida pelo próximo, não é eu morrer novamente em uma cruz por A, B ou C, seja lá quem for. Porque isso Cristo já fez na cruz do Calvário. Agora o que ele está falando aqui, nós podemos dar nossa vida pelos irmãos em termos de serviço e de cuidado. Ou seja, é um exercício do amor. Como é que eu vou manifestar o meu amor pelo meu semelhante, pelo meu próximo, por alguém na igreja ou fora da igreja, ou alguém que Deus coloque na minha vida? Como? Cuidando daquela pessoa. Logicamente, teremos as nossas limitações, as nossas incompatibilidades, incongruências, sim. Mas nós devemos cuidar daquela pessoa da forma que gostaríamos que cuidassem de nós. Tá? Mas aqui ele vai colocar em termos de serviço e de cuidado. E graças a Deus, aqui nesses dias de pandemia, esses dias de isolamento social, nós temos manifestado, estamos visto muita a manifestação disso presente no meio da igreja. Embora sejamos distantes, mas temos recebido os telefonemas, temos recebido aquela palavra de consolo, de conforto, que muitas pessoas não recebem, mas para um pode não ter valor. Para outros já tem um valor, sim, inestimável, né? Até inenarrável, o valor de um simples telefonema, de um oi, de um boa noite, de, sei lá, também uma paz do Senhor, graça e paz. Isso já é uma evidência do amor, ou uma cesta básica, etc., na forma como Deus requer de cada um de nós. Tá? No verso 17, avançar agora para o verso 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que o apóstolo está querendo, João está querendo dizer aqui nesse verso? Ele está dizendo o seguinte, que de forma prática, como podemos expressar o nosso amor pelos irmãos?
Fechar o coração ao necessitado é o oposto de compaixão. Aqui ele usou aqui nós estamos usando a palavra compaixão, mas lembrar que compaixão significa compadecer do sofrimento alheio. Paixão é sofrimento, compadecer do sofrimento alheio. Então, como é que eu vou ter amor pelo meu próximo se eu não consigo me compadecer dele, né? Então, quando eu fecho meu coração, que ele está querendo dizer aqui, eu estou fechando meu coração, não estou tendo compaixão. E lembrar que o que Jesus teve quando viu a mulher do fluxo de sangue, compaixão. Quando viu os cegos, compaixão. Com o leproso, compaixão. Compadecer-se do sofrimento alheio. E fica uma pergunta para nós agora. Temos nos compadecido do sofrimento alheio que nós temos visto? É uma reflexão que nós devemos fazer a cada dia. Será que eu tenho me importado com o meu próximo? Ou só fica de boca? Vai lá, amém, tal. Como será que fica isso, né? Então, e aqui eu vou pegar mais uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, diz o seguinte, que compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos. Compaixão, nas palavras aqui do reverendo, e são sábias palavras, né? Diz o seguinte, que é abrir o bolso e não apenas a boca. Muito interessante isso, mas faz para os dias que nós vivemos, para o cristão, não somente para os dias que nós estamos vivendo agora, dias de pandemia, mas na história na história da igreja, na história da igreja cristã, nós vamos ver isso. Não é somente falar, Deus te abençoe, que Deus te cuide de você, mas também é eu ceder, é eu dar, é eu me compadecer, mais uma vez, do sofrimento alheio. Por palavras, às vezes, fica muito vaga, mas vai acabar com um ato. É um movimento. E nós vamos ver isso também mais adiante. Tá? Abrir o bolso. E quando nós amamos, nós damos. E quando nós damos, nós estamos imitando a Deus em seu amor. Quer ver uma coisa interessante? Se você puder, abra sua Bíblia comigo aqui no Evangelho. Esse aqui é um texto famosíssimo de João, no capítulo 3, no verso 16. Quer ser um imitador de Deus? Diz o seguinte, vamos ver quem se lembra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante a referência aqui, a nossa referência, né? Com a questão de dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Deus deu o que mais caro podia dar. O seu maior valor. Seu Filho. E o que nós temos dado para o nosso próximo? Então, será que nós temos mesmo ajudado? Ou será que nós temos só ficado de boca? Deus te abençoe. Temos sido vagos, somente vagos com palavras. Às vezes ser palavra é ser vago, né? Ser muito vago. E também vamos abrir aqui em Romanos, no capítulo 8. Capítulo 5, verso 8 diz o seguinte. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, mais uma vez, a prova maior de amor que nós devemos imitar é de Deus, que deu o seu único Filho, seu unigênito, para que tenhamos vida eterna, vida em abundância. E vamos prosseguir, capítulo 18, né? Verso 18, perdão. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O que ele está querendo dizer aqui, meus amados? O amor não é o que falamos, mas é o que fazemos. Também eu vou fazer mais uma citação, uma referência ao reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte, que o amor não é tanto uma questão de sentimento, mas o amor é uma questão de movimento. E o movimento em direção ao necessitado. Agora, eu havia falado isso antes, né? O amor não é uma conversa, mas é um fato, é um ato. O amor é uma ação,
nós devemos ter. É uma prática, é um exercício. E a cada dia, a cada momento, a cada instante, como nós estamos nos comportando, como devemos nos portar, também faz parte do amor. Nos comportar em relação ao nosso semelhante, ao nosso próximo. O verso 19 nós vamos ler: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. O apóstolo João está querendo dizer aqui o seguinte, que quando amamos como Cristo, quando Cristo nos amou, temos consciência tranquila diante de Deus, pois o fruto do amor é a confiança. Tranquilizar o coração é o processo pelo qual conversamos, dialogamos e arrazoamos com a nossa consciência. E muitas nos persuadimos de que, pelo perdão obtido mediante o sangue precioso de Jesus, somos absolvidos da culpa e estamos no favor de Deus. Foi muito interessante esse versículo, né? Muitas vezes a nossa consciência não vai nos culpar, mas quando nós praticamos o amor, somos confrontados por meio da palavra de Deus ali. A palavra de Deus nos conflita e ela nos traz a realidade, como devemos quando a nossa própria consciência nos culpa, como devemos nos tranquilizar em relação à nossa consciência. Agora, quem nos absolve da culpa disso tudo aí é o próprio Deus, por meio da sua palavra, que deve ser examinada a cada dia. O verso 20 e o verso 21 diz o seguinte: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior. Se nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Muitas vezes, dando continuidade aqui ao verso 19, acho que poderia ser lido os três juntos, também faz muito sentido, que muitas vezes somos tentados pelas nossas dúvidas. Porém, podemos olhar a nossa vida pelas lentes do Calvário. Nós não somos merecedores de nada. Quando nós vemos que Cristo deu a sua vida por nós, não é pelos nossos atos, vai ser pelo que eu faço, pela minha capacidade, mas vai ser pelo que Cristo fez por nós no Calvário, pela sua graça. Isso é verdade, pela graça. Deus, aí nós temos um seguinte, quando nós olhamos para o Calvário, uma seguinte pensamento vem à nossa mente: Deus é por nós. Os recursos para nós estão disponíveis. Nele nós temos refúgio. Quais são os recursos? Oração, meditação na palavra de Deus, mesmo que a nossa mente vá contra nós mesmos. Deus nos acolhe em nosso presente. Ele é o Senhor do nosso futuro. Então, muitas vezes, quando essas dúvidas, quando um tipo de dúvida que vai até mesmo nos atormentar, vier com nós temos que ter o seguinte pensamento: que Deus nos escolheu, nos separou, nos chamou, nos comissionou, sabe do nosso presente, sabe do nosso passado. Não vai nos imputar pelo nosso passado, mas Ele é o Senhor do nosso presente, entendeu? E também o Senhor do nosso futuro. E assim nós permaneceremos nele. E se a nossa mente ainda nos perturbar, se ainda restar alguma sombra de dúvida, nós vamos lembrar, como eu falei antes, da palavra de Deus que nos absolve, né? Que é belo, é maravilhoso lembrar disso. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, diz o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, em quem nós temos a nossa fé? Em quem nós estamos confiados? No meu mérito? Naquilo que eu faço? Não. Em Cristo Jesus. Então, fica com a cabeça tranquila, com a mente tranquila, que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler também agora o verso 22 e o verso 23. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. E o segundo mandamento, que é o segundo mandamento que nos ordenou. Ora, amados, aquilo que pedimos dele, só exatamente esse trecho. Jesus demonstrou confiança no Pai. Nós vamos ver isso aqui lá no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 41 ao 42. A confiança que Jesus tinha no Pai. Tá? E Jesus encorajou os seus discípulos a terem a mesma confiança. Então, e essa confiança não existe sem que estejamos cientes de que os nossos desejos estão em sintonias com os de Deus. Vamos ler aqui nessa mesma epístola, tá? No verso 5, no capítulo 5, no verso 14 ao verso 15, que diz o seguinte: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quando ao que lhe pedimos. E estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, já está explicado aí, mais bem que explicado, ainda que somente no verso 22. A própria epístola explica, né? E no verso 23, as duas partes desse mandamento correspondem às partes dos 10 mandamentos. Né? Que ele está querendo dizer o seguinte: nos amemos uns aos outros, e o segundo mandamento que nos ordenou, né? Corresponde aos 10 mandamentos. Lembramos do nosso relacionamento com Deus. Ele toma precedência sobre qualquer relacionamento que existe. Primeiro, vamos lembrar sempre, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá? A fé em Cristo traz uma relação correta com Deus, e a sua graça renovadora nos capacita a amar uns aos outros. Crer no nome. Crer no nome é o mesmo que crer nele. Tá? João aqui está empregando o termo, o nome, no sentido oriental. Pode dizer que no verso 23, né? Criamos o nome de seu filho. Porque está querendo dizer no sentido oriental aqui da expressão. O nome de uma pessoa representa tudo o que ela é. Ambos os títulos, Filho de Deus e Cristo, apontam para a divindade do Senhor Jesus. E essa a verdade, e essa era uma verdade que era negada pelos falsos mestres. Mais uma vez aqui o apóstolo ele vai fazer essa carta combatendo os falsos mestres, né? Os gnósticos daqueles dias. Entendeu? Muito interessante. E vamos agora fechar com o verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ora, a guarda dos mandamentos é uma condição e uma evidência que permanecemos em Deus e ele permanece em nós. Então, guardar os mandamentos. Tá? A permanência em Deus não é uma experiência mística, assim, algo muito sobrenatural. Aquilo que as pessoas entendem hoje em dia, alguma coisa meio sobrenatural. Não é uma coisa mística, não, de forma alguma. É permanecer no ensino apostólico sobre Jesus, o Filho de Deus. Como lido anteriormente aqui, né, no capítulo 4, no verso 15. Diz o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. A permanência de Deus no crente é o seu governo sobre ele. Como eu sei que Deus permanece em mim? É se ele está governando a minha vida. E Deus governa a minha vida por meio do seu Espírito Santo através da sua palavra. Tá? Mediante a presença do Espírito Santo. A prova de que Deus permanece em nós é a habitação do seu Espírito Santo em nós, que nos foi dado como penhor. Isso aí nós vamos poder ver bem mais precisamente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 13 ao verso 14. Tá? E a condição para a permanência
em Deus, para nós permanecermos em Deus, é a obediência. Aqui a primeira parte desse versículo que diz o seguinte, no verso 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. O que está querendo dizer aqui? Obediência. E a prova da permanência da dádiva do Espírito Santo e a prova da permanência e a prova da permanência é a dádiva do Espírito Santo. Como vou saber disso tudo? Concluindo aqui, né? De Deus. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós. Como sei que Deus permanece em nós? É pela permanência do Espírito Santo que Ele nos deu. É a segunda parte desse versículo. Então, meus amados, podemos concluir que esse estudo que nós falamos aqui, em esses breves minutos, diz o seguinte: João vai enfatizar 3 provas que identificam o verdadeiro cristão. Então vamos guardar isso em mente. 3 provas. A primeira é a prova doutrinária. A nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, que vai ser muito enfático nos versos que nós lemos. Prova doutrinária, fé em Cristo. A segunda prova é a prova social. Prova social, como assim? É o amor fraterno, o amor aos irmãos. Isso vai evidenciar o verdadeiro cristão. É a segunda prova. E a terceira prova vai ser a prova moral. É a obediência aos mandamentos. Então nós devemos que guardar essas três provas: doutrinária, social e moral. Essa é o que vai evidenciar o verdadeiro cristão. Se nós ainda não falhamos em alguma desses 3 provas, ou de alguma coisa que foi falado aqui, nós devemos nos consertar com Deus, renovar a nossa aliança com Deus. Isso é uma coisa minha com Deus, sua com Deus, orar a Deus, pedir para que Deus molde a nossa vida, molde o nosso caráter, que vai ser no caráter moral, entendeu? Social, muitas vezes posso pecar nisso, ou até mesmo doutrinário. Então, se há alguma falha minha em relação a isso, eu digo logicamente que isso é um autoexame, por meio da palavra de Deus, que Deus possa nos ajudar, nos ensinar, nos capacitar a isso. Porque sem Ele nós nada podemos fazer, mas o Espírito Santo de Deus em nós pode. Amém, meus amados? Então, fica aqui com essa palavra. Mais uma vez, vamos orar a Deus, pedir para que o ensinamento de Deus fique guardado em nossos corações. Vou tirar aqui os óculos agora. Bondoso Deus, soberano Pai, mais uma vez nós pedimos a Ti, te rogamos, ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a ser verdadeiros seguidores de Cristo. A amar como o Senhor amou. A guardar, ó Deus, os seus ensinamentos. A guardar, ó Deus, o seu ensino. Ó Deus, a guardar a Tua lei nos nossos corações. Senhor Deus, habita em nós, nós te pedimos, ó Pai. É o clamor, é a oração que nós fazemos. Abençoa-nos, em nome do Santo, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Olá, meu querido irmão, que estudo abençoado. Glória ao nome do Senhor, porque de fato e de verdade nós devemos amar, não apenas de língua. E assim, queridos, concluindo esse nosso estudo desse dia, dessa noite, eu quero convidar você a cantar junto comigo o hino 183 do nosso hinário, benditos laços são os do fraterno amor. Que nós possamos viver esse amor, queridos, ainda que distantes, nesse momento de distanciamento social, em função dessa pandemia, mas eu quero te convidar, querido, a nós exercermos esse amor nessa semana dentro da nossa casa, a nossa família, para com os nossos irmãos, seja através de uma ligação, seja através de uma mensagem, seja através da continuidade, né, nessa nova realidade, nesse momento da nossa comunhão. Nós somos um em Cristo Jesus. Cantemos hino 183, benditos os laços. Benditos laços são os do fraterno amor, e assim em santa comunhão nos unem no Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e também não deixe de ativar o sino de notificações e deixar o seu like. Isso nos ajuda a cada vez mais alcançarmos mais pessoas. E assim eu convido você também a compartilhar o link desse estudo no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, no Twitter, nas redes sociais das quais você participa, e mesmo pelo WhatsApp. Cola o link aí e compartilha com os seus amigos, com os seus parentes, para que pessoas possam conhecer do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa série de estudos está toda aí no YouTube. Se você, por acaso, perdeu alguns dos estudos, é só você voltar aí no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, que você vai encontrar. Irmãos queridos, que cada um de vocês seja muito abençoado em todo o restante dessa semana. E na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós também estaremos juntos mais uma vez, ainda que online. Nós vamos estar juntos com o nosso seminarista Wilson, dirigindo o nosso culto de oração. Próximo domingo, na quinta-feira, 19 horas, próximo domingo às 9, ao vivo, diretamente da Igreja Presbiteriana de Niterói, e depois, às 18 horas, o culto que é gravado pela manhã, para que você também possa participar à noite, no domingo, às 18 horas, culto ao Senhor. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Forte abraço.